falar sobre separação de variáveis em coordenadas cartesianas. E como a gente estava falando, cada sistema de coordenadas você tem um tipo de solução, né? A gente teve senos, funções senos, seno hiperbólico, né? Cosseno hiperbólico, cosseno, nos sistemas de coordenadas cartesianas, quando a gente fez a separação de variáveis. Agora vão aparecer essas funções especiais, né? E a gente vai falar sobre elas. Polinômio de Legendre. Vamos falar sobre como esses polinômios podem ser usados para expandir a função inversa. A função inversa ela aparece em todos os kernels dos integrandos de campo elétrico, de potencial, principalmente de potencial, né? Potencial elétrico aparece a função inversa, né? Assim está lá. Então, expandir a função inversa é uma coisa interessante, porque como essas funções têm propriedade de ortogonalidade, né? Você pode integrar as coisas mais facilmente, fazer integrais, né? Usando essas expansões. Tá? Vamos falar sobre polinômios associados de Legendre, né? Que são os precursores dos harmônicos esféricos, que são soluções, a solução geral do Laplaciano homogêneo, né? Em esféricas gera esses harmônicos esféricos, né? Ou Legendre ou harmônicos esféricos. E no fim a gente termina com esse teorema da adição, que é a generalização dessa expansão aqui, tá certo? Depois, em capítulos, em aulas subsequentes, a gente vai explorar essas propriedades, né, dessas funções, certo? Bom, aí estão as referências dessa aula de hoje, né? O curso anterior é 982, né? São essas aulas aqui, se quiser achar material, né? As sessões do Jackson, de 3.1 a 3.6, e o capítulo 12 do AFC, que trata sobre Legendre, né? Especificamente. Bom, então, falando especificamente sobre esse primeiro tópico, né? Vamos manipular um pouquinho a equação de Laplace e assumir que o sistema de coordenadas seja um sistema de coordenadas esféricas, né? Essa é a estrutura do Laplaciano, certo? Né? Aparece um R2 aqui dentro, derivada primeira, e aparecem esses termos adicionais, certo? Esse termo aqui, né, fica para você verificar depois, vocês, né, que isso é a mesma coisa do que esse termo aqui. Observe que aqui é 1 sobre R2 DDR de R2 DDR, né, e aqui é uma derivada segunda direto, né? E aparece 1 sobre R. Observe que a dimensão está correta, né? R2 cancela, dimensão de derivada segunda do potencial, né? Mesma coisa. R cancela a derivada segunda. Então, a hipótese é, vamos assumir que Rφ, que é esse termo que aparece aqui, é separável, né? Dessa forma. Uma função de R, uma função só de θ e uma função só de φ. Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente jogar isso aqui dentro dessa... Quer dizer, por exemplo, né, se eu jogar essa derivada, né, vai aparecer o quê? Né? Se eu for fazer na parte radial, né, vai aparecer 1 sobre R. Rφ é o PQ, né? Vai aparecer 1 sobre R DDR, né? De U é a função de R, P é a função de θ e Q é a função de φ, né? Então aqui fica como? Né? PQ 1 sobre R du dr, né? Certo? E assim sucessivamente. A mesma coisa acontece nas outras derivadas. Aqui você vai ter derivada de φ de θ, só vai ser derivação de φ, de P, né? Você pode botar o φ, você chama de isto aqui sobre R e coloca aqui dentro, certo? E faz a manipula, né? Então, esse seno ao quadrado de θ veio daqui, ó. Veio dessa MMC aqui, né? Multiplica por seno ao quadrado, tá certo? Então, aqui vai ficar seno, né?
Vai ficar essas coisas, certo? Depois de manipular, mas o que foi feito aqui foi organizar as coisas de forma que, de um lado, só fica uma função de R θ, que é essa função aqui, e do outro só fica a função que depende de φ, né? Esse termo aqui é menos, né? Certo? Então, é aquele argumento de sempre, uma função que depende só de R θ e uma que só depende de φ, para serem iguais, qualquer que seja R θ e φ, só pode ocorrer se ambas forem uma constante, né? Mais uma vez, esse M pode ser qualquer coisa, tá certo? Pode ser um número complexo, você pode escolher o que você quiser, mas é claro que você vai escolher aqui um sinal que vai fazer com que as coisas funcionem, tá certo? A gente vai ver já que essa escolha é adequada. Então, aqui é menos, escolhendo mais aqui, você obtém a equação diferencial para a parte azimutal, que é da forma d2q dφ2 mais m2, né, passando para lá, vezes q igual a zero. Então, se... Bom, aqui você tem que q, né, é uma função do tipo seno de mφ cosseno de mφ, né, ou exponenciais complexas. A gente não falou nada ainda desse parâmetro, né? Então, observe, né? Aqui estão essas funções, né? Se você tem toda a variação azimutal, essas funções têm de se repetir a cada 2π, tá certo? Então, isso só vai acontecer se m for um número inteiro. Então, ele pode ser, inclusive, zero, tá? Se for zero, porque o problema não depende da coordenada φ, a simetria azimutal, né? Problemas que dependem, você vai ter valores possíveis de m. Se você usar funções seno e cosseno, não precisa usar o valor negativo, mas se você usar exponenciais complexas, como é o caso da gente vai usar quando falar de harmônicos esféricos, vai usar exponenciais complexas, né? Fica mais fácil de fazer as propriedades de ortogonalidade, etc. Então, ou seja, como em geral a gente vai ter toda a variação, né? Se não tiver, a gente tem que analisar, né? Mas tendo toda a variação, a gente vai ter funções em que m é um número inteiro, certo? Então, uma vez colocada essa, já sabendo a solução em φ, né? É uma solução do tipo periódica, né? Então, agora a gente pega esse m agora igual a essa parte aqui a isso, você tem a equação diferencial acoplada com as derivadas de r θ, né? Certo? Se você organiza, você obtém aí essa aqui. Agora, mais uma vez, manipulando, tá? Só para você ver aqui. Aqui foi, depois que passou m2 para lá igual a zero, você dividir por seno ao quadrado, certo? Então, esse aqui ficou só r, aqui ficou só θ, do lado de cá, né? Aqui, ó, seno de θ, tinha seno sobre seno ao quadrado, ficou seno de θ, né? Certo? Então, aqui você tem uma função só de r, uma função só de θ de novo, igual a zero, só se ambos forem constantes. Então, você tem aí uma constante, é isso aqui, certo? E, por conveniência, ela é fatorada desse jeito aqui, tá? É claro que deve ter demorado alguns anos para se chegar dessa forma, tá certo? Quer dizer, o matemático que desenvolveu isso aí, não sei se foi exatamente Legendre ou se foi outros colaboradores também, né? Mas o pessoal deve ter estudado isso aí. Então, depois de muito tempo, o bicho, se a gente fizer isso aqui fatorado, fica mais fácil de entender o significado da solução, tá certo? Então, essas equações são equações parecidas com as equações que governam a mecânica quântica, né? Então, esses são números quânticos lá do número quântico orbital L, né? E o M, né, do spin, certo? O M é do spin, o L é do momento angular. Que o momento angular assume valores discretos, né? Múltiplos de um número que é esse Lzinho aí, certo? Bom, então, em resumo, né? Quando você faz essa... É uma constante de separação, a equação diferencial para R fica dessa forma, certo? Né?
E para θ, jogando essa constante de propagação, separação, né? Isso aqui é igual a L mais 1, né? Isso aqui é L mais 1. Então, isso mais isso igual a zero, daí você pode organizar e obter essa outra equação aqui, certo? Tá bom? Essa equação aqui é fácil de resolver. Essa é razoavelmente fácil de resolver também, a gente vai ver já já. Bom, essa primeira aqui é fácil, veja, derivada da segunda, né, da função, e 1 sobre R2 vezes a função. Uma potência de R resolve esse problema. Se derivada da segunda potência R, cai a potência de 2 unidades, né? Certo? A potência de R dividido por R2 cai 2 unidades. Então, eu posso igualar e determinar que potência é essa, certo? Ou seja, em resumo, se você assumir que a função U é uma potência de R, com alfa ser determinado, e se você joga lá, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Fazer essa continha aqui rápida, certo? Derivada da segunda vai dar alfa menos 1, né? Vezes a derivada da segunda, né? D2U dr2, que é D2 de R2, de R elevado a alfa, né? A primeira derivada da alfa é R elevado a alfa menos 1, a segunda vai dar alfa vezes alfa menos 1, R elevado a alfa menos 2. Né? Então você combina isso aqui com a R elevado a alfa sobre R2, que dá... tem um L mais 1 aqui, né? Você obtém essa equação, tá certo? Então, dado L, eu posso determinar alfa, né? Se alfa menos 1 tem que ser igual a L mais 1. A gente pode resolver a equação quadrática para alfa 2 menos alfa, né? Resolver as duas raízes, certo? Mas é fácil perceber que se alfa for igual a... Tem duas possibilidades, né? Alfa igual a L mais 1, aqui vai dar L, aqui vai dar L mais 1, certo? É uma solução. E alfa igual a menos L, é uma outra, certo? Desculpe. Né? Dá menos L menos 1, dá L mais 1 vezes L, mesma coisa. Então essas são as duas raízes da solução. Então a solução radial é da forma R elevado a uma constante, né? A L, R elevado a L, isso é potência de R e outra potência negativa de R, né? BL, aliás, desculpe, R elevado a L mais 1, né? E aqui é R, potência negativa de L, né? Essa é a solução radial. Certo? Bom, essa segunda equação diferencial é que a gente vai manipular um pouquinho. Então, a segunda equação é essa aqui, né? A técnica de solução dessa equação é chamar a variável x. Esse x não tem nada a ver com coordenada, tá? Vou chamar de outra letra, né? Mas vamos usar a mesma notação do Jackson. X igual a cosseno θ, né? Então, d de θ é d dx, dx de θ, d dx, dx de θ, dx de θ dá menos seno. Tá? Seno de θ é 1 menos cosseno quadrado, que é 1 menos x2. Então, onde tiver seno de θ vai ser raiz de menos x2. Onde tiver derivada em relação a θ, vai aparecer menos seno θ, d dx mais menos seno θ está aqui. Isso aqui dá menos raiz 1 menos x2 d dx, né? Certo? E tem essas outras relações aqui, né? dx é menos 1 sobre seno θ, d de θ. Então, por exemplo, esse fator aqui que aparece na equação diferencial é menos d dx. Vamos ver aqui, ó.
isso aqui, né? 1 sobre seno θ d θ é menos d dx. Né? Aqui aparece o quê? 1 menos x2, certo? E aqui a gente vê o que vai dar, né? Seno θ d d θ, deixa eu ver se tem aqui. Bom, d d θ é... Então, observe, d d θ é menos seno θ d dx, e se você fizer seno θ d d θ, né? Seno θ d d θ vai ser menos seno ao quadrado d dx. Menos seno ao quadrado dá menos 1 menos x2 d dx, né? Ou seja, com essas substituições, você obtém aí, só observando também as variações, né? Θ, o domínio é de 0 a π, um ângulo polar, né? Θ igual a 0, x vale 1, que é o cosseno de 0. Θ igual a π, x vale menos 1. Então, com isso, você tem aí aquelas... Né, esse aqui é menos d dx, isso aqui é menos seno ao quadrado dp dx, que dá isso aqui, né? E aqui vai aparecer também seno ao quadrado embaixo, que vai dar essa equação toda em termos de x, né? Só ver aqui rapidinho, certo? Então, ficou d dx desse fator, né? E aqui ficou 1 menos x2 embaixo. Essa é a chamada equação de Legendre generalizada, né? Essa equaçãozinha aqui, certo? Depende dos dois números desconhecidos ainda, os dois números quânticos lá da mecânica quântica, né? Que são os dois índices L e M, né? A gente vai analisar primeiro o caso. Muitos problemas podem recair nessa situação, né? Simetria azimutal, m igual a 0. Sistema que sai, então você obtém um problema dessa categoria. Se m for diferente de 0, você tem um potencial dependente das três variáveis, né? Vamos analisar. Então, você obtém a equação aqui é a equação de Legendre generalizada. Quando m igual a 0, isso aqui sai, você obtém a chamada equação de Legendre, né? Certo? Bom, nesse caso aqui, você sabe que toda função pode ser sempre expandida numa série de potências, né? Em geral, tá? Então, uma potência de x, porque a variável aqui é x, né? No caso, uma potência de x só não resolve. Não parece ser muito simples isso aqui, né? Aí vamos assumir então que a função P é uma série de potências, certo? Esse é chamado método de Frobenius. Esse método tem lá no livro do Afkin, né? Até que você assumir uma série de potências e tentar determinar os coeficientes. O que se obtém quando você joga na equação diferencial, é uma relação de recorrência entre esses coeficientes aqui, tá? Observe bem como é que foi definida essa série, tá? Tem um parâmetro aqui, certo? Que diz que quando j igual a 0, o termo de mais baixa ordem começa em x elevado a alfa, certo? Se eu não tivesse aqui, começava em x elevado a 0, que dá 1. Vamos admitir que começa num valor qualquer aí, certo? Então, essa estrutura aqui, ou seja, juntando essas potências, né, da j mais alfa aqui. O que ele vai fazer é o quê? Vamos jogar isso dentro da equação, sair derivando e fazer as derivadas, certo? Derivar a primeira, você vai ter um fator na frente, j mais alfa, né? X elevado a j mais alfa menos 1, etc. Faz tudo isso aqui e reorganiza de forma a você igualar todas as potências idênticas. Quando você faz isso, você obtém uma equação do tipo, se você organizar direitinho, um coeficiente que depende de quem? Né? Desses parâmetros, tá certo? E dos coeficientes que estão aqui dentro, tem uma j aqui dentro também, tá certo? Vezes uma potência de xj mais alfa igual a 0. Depois que organiza tudo, né?
Então, a solução dessa equação diferencial é aquela em que cada coeficiente dessa organização que a gente fez é igual a zero. Quando a gente faz isso, a gente mostra as seguintes relações, né? Observe o seguinte, essa organização aqui, a gente faz mudança de índice, sabe? Para poder organizar as coisas. Então, por exemplo, o A0 vai ficar sozinho, né? Aparece uma equação só para zero, aparece uma só para 1, e de A2 em diante aparece uma relação de recorrência, né? Então, você tem essa condição C, que envolve o coeficiente A0, e a condição D, que envolve o coeficiente A1. E aí, a partir de A2 em diante, dado um coeficiente, você consegue obter duas casas depois, certo? Então, por exemplo, se você diz que A0 e A1 são diferentes de zero, né? Então, você obtém, de A0 você obtém A2, A4, A6, A8, A10, de A1 você obtém os A3, A5, A7, tá? Só que ambos não podem ser nulos, certo? Eu podia ter um nulo e o outro não nulo, né? Certo? Quando tem um nulo, você só tem uma sequência de uma paridade, né? Ou potências ímpares. Quando tem outro nulo, só potências pares. Tá? Então, ele não pode ser ambos nulos, porque se for verdade, acaba com a série, né? Não tem série, né? Então, por exemplo, se você tiver A0 igual a zero, certo? Então, A1 tem que ser diferente de zero, né? E se para 1 ser diferente de zero, você vai ter alfa igual a zero ou alfa igual a menos 1. Tem duas possibilidades. Né? E vice-versa. Se a zero for não nulo e A1 igual a zero, você vai ter alfa igual a zero e alfa igual a 1. Essas condições são equivalentes, geram o mesmo resultado, certo? Basta escolher uma delas, certo? Ou eu trabalho com essa ou com essa, escolho uma delas. Vamos escolher aí essa opção A0 diferente de zero e A1 igual a zero, né? Bom, para A0 diferente de zero, a solução alfa igual a zero, né? Alfa igual a zero quer dizer que eu começo em A0, né? Mais A2, X2, né? Mais etc. Aquele valor constante você vai obtendo potências pares. Se o A0 for escolher, A0 escolher diferente de zero, e a solução alfa igual a zero, certo? Começa em x elevado a zero, né? Certo? Então você vai ter um tipo de solução que tem uma paridade. A função é par, certo? Por outro lado, se eu escolher alfa igual a 1, o que acontece? Vai começar em x1, x3, x5. Né? Então a função obtida é ímpar, certo? Você obtém funções com paridade bem definida, soluções bem definidas. Né? Certo? Tem uma outra coisa importante, que são essas equações sempre têm umas considerações físicas a serem realizadas, né? É interessante a gente observar, né? Se você considera esse polinômio número infinito de termos, tá certo? Suponha que você tem um número infinito, porque observe que a gente botou todas as potências, né? Se esse polinômio tem um número infinito de termos, quando o índice é muito grande, e dada essa relação de recorrência aqui, ó, a j mais 2, alguma coisa vezes a j, né? Certo? Então, quando o j é muito grande, tá certo? Vamos só ver como é que fica o AJ mais 2 em relação a J, né? Essa aqui é a fórmula, tá certo? Né? J é muito grande, então esse alfa pode ser desprezado, né? Alfa é 0,1, tá certo? Fica J2 aqui, J2 embaixo e LL mais 1 em cima, né? Ou seja, isso é da ordem de AJ, né? O AJ mais 2 é da ordem de AJ, certo? Então, quando o J é muito grande, os AJs mantêm o mesmo valor, né? Se você for calcular o polinômio em x igual a 1, certo? Né? Por exemplo, né? Esse aqui que tem as potências pares, né? X igual a 0 mais a 2, mais etc, né? Ou seja,
Se você chegar até um número grande, né, vai ter esses termos aqui, tá certo? Desse número grande em diante, você tem a razão é unitária, né? Então você bota em evidência o último termo e fica somatório de 1. Esse somatório de 1 aqui dá infinito. Ou seja, mesma coisa para P de menos 1. Se você for calcular P de menos 1, também vai divergir. Então esse é que é o problema, certo? A solução fisicamente diverge. Né? Então, se você deixa essa série ter um número infinito de termos, o que acontece? Ela vai divergir no eixo Z. Tá? Porque x igual a 0 é θ igual a 0. Né? Aqui vai divergir, então quando você vem para cá, θ igual a π, a solução do potencial diverge. Mesmo que não tenha nada aqui, certo? A gente não pode deixar isso acontecer. Né? Não tem significado físico. Só divergiria se tivesse uma carga pontiforme naquele ponto. Uma singularidade. Né? Ele está falando de solução geral. Então, como é que a gente evita isso? Né? Então, como é que a gente faz isso? A única possibilidade é que não haja um número infinito de termos na série. Que ela pare em algum momento, certo? Esse é o argumento central de várias técnicas de solução dessas equações. Né? A série só vai convergir se tiver um número finito de termos. E como é que a gente faz isso acontecer, certo? Ora, você vem para cá, observe que isso aqui é um número inteiro, né? Alfa, ou é 0 ou 1. A única possibilidade é que a j mais 2 seja nulo com a j diferente de 0, para um determinado valor máximo de j. Mas isso aqui só vai ter solução se L for um número inteiro. Porque isso aqui é inteiro, certo? Por exemplo, alfa igual a 0, vai dar j mais 1. Qual é a solução? J igual a L. Mas J é inteiro. Então, se L for inteiro, a solução vai parar em algum lugar. Tá? Então, veja, a gente falou que L era geral, né? Mas ele tem que ser inteiro para ter solução física. Né? Por isso que o número quântico lá é inteiro, né? Discreto, certo? Então, você tem aí essas possibilidades, né? Você fazendo J no valor limite, né? Chega no valor J, o J mais 2 vai ser tudo zero os coeficientes, né? Então quer dizer que em J você tem que dar zero. Isso aqui é o AJ mais 2, certo? Quando você resolve isso aqui, você tem para alfa igual a 0, uma solução é J igual a L, L é inteiro. Alfa igual a 0 é a solução que tem potências pares, certo? Então, o índice mais alto é x elevado a j mais alfa, que seria L mais alfa é 0. Então, a potência mais alta é L. L é inteiro, então L é par. Certo? Então, a solução L par dá um polinômio par. Potência máxima L. Certo? Se alfa for igual a 1, daí você joga aqui, vai ficar j mais 2 e j igual a L menos 1. Né? Como ele está escolhendo a 0, né, o J sempre é par, então quer dizer que L é ímpar. Certo? Então, aqui ele começa em X, tá certo? Potências ímpares, tem L aqui que é ímpar. Então, a paridade do polinômio PL é definida pela paridade de L. Né? Certo? Bom, aqui é uma forma de calcular, tá certo? Esses coeficientes, né? Se você começa em A0 e vai calculando, você obtém uma fórmula para o coeficiente de ordem mais alta, né? Certo? Aqui, por exemplo, está mostrando quem é o polinômio L igual a 2, né? Para L igual a 2, quem é? Bom, só você calcular, tá certo? O A2 tem a fórmulazinha de recorrência, né? Que dá menos 3 a 0. A0, o P2 vai ser A0 vezes x elevado a 0, mais A2, que é menos 3 a 0, vezes x2. Os A4, etc., são todos nulos porque L igual a 2. Né? Bom, então, esses polinômios são chamados polinômios de legenda de ordem L, né? E o valor de L diz se ele é função par ou função ímpar. Né? Então,
eles são escolhidos tal que P de L de 1 igual a 1, certo? Então, por exemplo, né, isso permite você calcular para o polinômio P2, né, no caso, calcular o valor de A0 em x igual a 1, para dar 1, né? Então, se você botar x igual a 1, dá menos 2 A0 igual a 1, dá A0 igual a menos meio. Então, o P2 de x é essa função aqui, certo? Tá? Então, você tem vários polinômios de Legendre, né, que tem essas propriedades. São polinômios de x, né? Cosseno de θ, tá certo? E, no caso, a escolha desses valores altera como a solução que eu vou ter? Não, a solução geral é essa, tá certo? Para um dado L e M, daí você vai, na hora de resolver o problema, você vai ver como é que se tem vários L, só tem um só. Entendeu? Você vai ver isso aí. Aqui estão mais ou menos esboçados alguns polinômios, né? P0 é essa função constante, né? É um problema que não varia com θ, né? Certo? P1 é uma função linear, certo? Né? E por aí vai, tá certo? P2, né? A parabólica, né? Aquela parabólica é 1 menos 3x2, né? Deixa eu ver aqui. 3x2 menos 1. Tá, côncava para cima. E você vê que elas têm a propriedade de oscilação, né? No intervalo. E isso quer dizer que essas funções têm propriedade de ortogonalidade. Né? Certo? Outra coisa importante, né? PL de menos 1 é menos 1 elevado a L, certo? Porque PL de 1 vale 1, né? De menos 1, se a função for par, dá 1, se for ímpar, dá menos 1. Né? Então, depende da paridade de L. Né? Bom, daí tem várias propriedades, a gente não vai demonstrar tudo isso, tem essas demonstrações nos textos, tá certo? A gente quer mais usar as propriedades desse polinômio, né? Tem forma de geração, né? Porque no livro do Arco a gente tem função geratriz, tá certo? Tem vários conceitos que a gente não está explorando no curso aqui, né? Então, você tem a fórmula de Rodrigues, permite você gerar polinômio de Legendre usando essa formulazinha aqui, né? Derivado de ordem L da função x2 menos 1 elevado a L, divide por esse fator, tá certo? Propriedade de ortogonalidade, isso se mostra com base na teoria de equações diferenciais, né? Operadores hermitianos, etc. E você pode mostrar isso, que esses polinômios satisfazem. Porque é o seguinte, quando uma vez determinados esses índices inteiros, com essas propriedades nas extremidades do intervalo, então, se você manipular as equações diferenciais, você mostra que as soluções são ortogonais. Você prova isso aí, tá? Então, isso tem também lá no livro do Afkin, certo? Para se demonstrar, certo? Então, observe, né? Essas funções não são normalizadas, né? Porque quando os índices são iguais, dá um número que não é 1, né? Mas, sabendo isso aqui, a gente pode fazer o que a gente quiser, certo? Tem uma expansão, né? Expansão de funções no domínio módulo de x menor ou igual a 1, né? Usando esse produto escalar dos polinômios de Legendre, que está aqui definido, tá certo? Se você tiver uma função no domínio θ igual a 0 π, né? X menos 1 a 1, você pode sempre expandir em polinômios de Legendre, certo? O que a gente faz? Produto escalar em ambos os membros, PL escala F, e usa essa propriedade, vai aparecer a L, 2 sobre 2L mais 1, determinou o coeficiente de expansão. Tá? O negócio é calcular essas integrais, né? Tá? Às vezes não é tão simples assim, né? Tá? Mas, observe, não é complicado. Se você não souber, tem forma de calcular numericamente, são potências de x. Na verdade, dá para calcular, né? Você pode deixar em forma de uma potência, se quiser, certo? Pode calcular assim. Então, você tem aí essa forma de expansão. Tá? Se você quiser agora transformar essa integração no domínio do ângulo θ, né? Lembrando, x vale cosseno, né? dx é menos seno de θ dθ, né? Então, isso aqui é menos seno de θ f de θ, né? PL de cosseno de θ, potência de cosseno, né? dθ. E aqui fica θ igual a 0, fica um menos, né? θ igual a 0 dá 1, né? Então, o intervalo, aliás, menos 1 quer dizer θ igual a π, fica de π até 0. Com esse menos, você inverte a integração, fica de 0 a π.
Ele fica essa fórmula aqui. Ó. Né? É mais conveniente sempre transformar em termos de x, porque fica mais fácil. Tá? O que mais, né, que tem relação em problema de Legendre, né? A relação de completeza, né? Certo? Todas as funções ortogonais de um sistema, uma base de funções ortogonais, obedece a uma relação de completeza, né? Se essas funções fossem normalizadas, seria algo desse tipo aqui, né? Delta de x menos x' seria esse produto. Dado que o produto escalar não é normalizado, então tem esse fatorzinho na frente, né? Tem relações de recorrência, às vezes, interessantes para a gente poder calcular a integração, tá certo? Por exemplo, essas aqui, né? PL de x pode ser decomposto em termos de derivadas dos polinômios vizinhos, uma média dessas derivadas, né? Tem mais essa outra aqui, tá certo? Tudo é resultado da simetria da equação diferencial, tá certo? E tem mais essas. Então, às vezes, a gente usa essas relações de recorrência, né? Certo? Bom. Então, o que nós temos aí, né? Suponha que você tenha problemas de valor de fronteira com simetria azimutal. Você sabe a priori que o potencial só depende de r θ. Certo? Então, se você quiser trabalhar no sistema de coordenadas esféricas, né? Então, a solução geral do problema é essa aqui. Uma superposição das soluções individuais para cada L. Todos os possíveis L's, está certo? Então, aqui mostra como é que é. Observe, né? Para um PL, aparece na dependência radial R elevado a L. Observe por que agora está diferente, né? Porque a função U, né? O Rφ é igual, né? Se você está lembrado disso, né? Rφ igual a UPQ, tá certo? Daí, quando você quer calcular φ, tem que dividir o U pelo R, tá certo? Lá tinha R elevado a L mais 1 e R elevado a menos L, né? Quando divide por R, as soluções ficam R elevado a L e R elevado a menos L mais 1. Por isso que apareceu essa diferença aqui. Tá? Então, essa é a solução geral do problema qualquer, certo? Em esféricas. Professor, essa solução aí já está somando com aquela solução? Não. Qual? Você ainda teve duas equações diferenciais, foi isso lá no início? Sim, a gente obteve a solução em R e a solução em θ. A solução φ é o produto dessas funções, certo? Ele está admitindo que não varia com φ o potencial. Então, a solução vai ser desse jeito aqui. Cada termo... Porque isso aqui é superposição de soluções, né? Por que esse bicho está fazendo isso agora? Maneira de fazer esse negócio. Ou seja, uma autofunção, uma solução perfeita, né, é um valor de L desse, certo? Mas a solução geral é a superposição de soluções. Sempre, né? Por exemplo, esse problema aqui, problema dentro da esfera, certo? Suponha que o potencial seja dado por isso aqui é até mais trabalhoso, né? Suponha que o potencial se dá por uma função de θ na superfície é igual a A. Eu posso resolver o problema tanto dentro quanto fora, certo? Né? Ora, a solução dentro... Então, o que nós temos aqui? Dentro não tem singularidade, certo? Você tem duas possibilidades de solução, né? R elevado a L e 1 sobre R elevado a L mais 1. Como dentro não tem singularidade, essa função não pode participar. Então, o coeficiente B aqui da expansão tem que ser zero, certo? Dentro. Né? Por outro lado, do lado de fora, o potencial cai para zero no infinito, certo? Então, não pode ter o termo de R elevado a L. Então, do lado de fora, o potencial é R elevado a L mais 1 decaindo.
Então, a solução para R menor do que A seria, vou botar só sem a soma, seria um termo, seria AL, R elevado a L, PL de cosseno de θ, né? Ou, se você quiser, você bota aqui na constante o A elevado a L e bota o A elevado a L aqui embaixo. Certo? Eu posso sempre fazer isso. Estou fatorando, tá? Suponho que antes eu tivesse chamado de AL', certo? Daí a L' eu chamei de AL sobre A elevado a L, certo? Eu tiro linha aqui. Então, o termo fica dessa forma. Então, isso aqui é R sobre A elevado a L. Do lado de fora, eu faço agora um pouco diferente. Do lado de fora, eu tenho a função R elevado a L mais 1, né? Eu boto aqui A elevado a L mais 1 também. Certo? Aliás, desculpe. A faturação não é assim, não. Fiz errado aqui, peraí. A gente faz para ficar parecido com essa estrutura aqui, ele faz assim, ó. Do lado de dentro eu fatoro A elevado a L mais 1 embaixo. Isso aqui é uma constante, tá? Esses dois dão uma constante qualquer, muda, né? Não tem... E do lado de dentro fica R elevado a L, né? Então fica R elevado a L sobre R elevado a L mais 1 e essa constante você determina, certo? Do lado de fora você faz o contrário. Você bota... Do lado de fora você tem uma outra constante B, né? BL. E você bota do lado de fora A elevado a L e R elevado a L mais 1 embaixo. Então, isso é uma solução do lado de fora que você pode escrever, né? Então, observe, né? Eu posso escrever as duas soluções dessa forma aqui, ó. Um coeficiente, né? R menor elevado a L sobre R maior elevado a L mais 1, PL cosseno de θ. Vamos ver por quê, tá certo? Com essa solução aqui, em R igual a A, o que acontece? O potencial vale φ de θ, né? Você tem φ de θ. Ai, meu Deus do céu. É algo que impede a sua produtividade, sabe? É uma coisa que eu não sei como me livrar disso. Então, em R igual a A, tá certo? Vai ficar 1 sobre A aqui, né? 1 sobre A. Vai ficar igual soma em L, né? De 0 a infinito, de AL, 1 sobre A, né? AL sobre A, PL de cosseno de θ. Certo? Vamos falar em φ de x, né? Fica mais fácil, certo? Então, observe, tanto calculando por fora como por dentro, tem que dar esse mesmo valor. Nos dois casos dá o mesmo valor, tá certo? A expansão, porque a potencial é um só na parede, né? Então, isso aqui vai dar vezes A, né? Isso aqui vai dar AL PL de x. O que eu faço? Produto escalar ambos os membros, né? Certo? Vai ficar A PL com φ, que é aquela integral, certo? Igual a AL 2 sobre 2L mais 1, né? Eu acho, Então, você só determina uma L e está resolvendo o problema dos dois lados, dentro e fora, certo? A vezes 2L mais 1 sobre 2, né? Vezes essa integral. Vezes o produto escalar, né? Certo? E dá esse resultado aqui, né? Então, essa notação aqui, R menor e maior, é sempre essa. R menor e maior é o menor ou maior entre R e A. Então, aqui está o coeficiente, está resolvendo o problema, certo? Tem um problema que parece simples, mas que dá um trabalho danado, que é esse aqui, potencial V e menos V. Né? Então, você tem aí o produto escalar, né, da
1 nessa região de 0 a π sobre 2, né? Ou seja, de menos 1 a 0. Aliás, desculpe. De menos 1 a 0, a função é menos, né? Menos v. O v está aqui, ó, fatorado, certo? E de 0 a 1, que é nessa região aqui, dá PL de x. Essa função sendo par, né? Se L for par, essa integral é igual a essa. Né? Porque é a mesma função, né? Vale a mesma coisa, 0, né? Porque isso aqui tem um sinal negativo. Se for ímpar, dá 2 vezes um deles, certo? Né? Se for ímpar, essa de menos 1 a 0 é menos a de 0 a 1. Né? Então você tem que calcular essa integral. E aí tem a relação de recorrência, né? Observe, né? PL de x tem uma relação aqui em cima, ó. Pronto, essa aqui, né? PL de x é expressa em termos das derivadas dos polinômios vizinhos. E a integral disso aqui dá o próprio PL mais 1, aqui dá PL menos 1, né? É fácil, certo? Bom, L é ímpar, né? Então aqui vai dar PL menos 1 de 0, menos PL mais 1 de 0. L ímpar quer dizer que PL menos 1 de 0, L menos 1 é par e L mais 1 é par. Então é polinômio par na origem, tá certo? Que não se sabe direito quanto é que vale, né? Observe aqui, tá certo? Polinômio legítimo na origem, o valor não é muito conhecido, é meio maluco aqui, tá certo? Ele não sabe o valor, isso aqui vai variando, né? Aqui não é, nem é 0,5, nem é 1, nem nada, é um número aqui entre eles, tá certo? Então, o polinômio na origem, ele é trabalhoso de calcular, pode ser calculado, mas dá trabalho, certo? Ele dá um trabalho razoável, né? Isso se faz lá pela relação de recorrência lá, tá certo? Para calcular, o que se mostra que dá esse resultado aqui. Esse símbolo aqui, ó, só alertar aqui, o P par, né? Carrega um número par de 0. Esse fatorial duplo quer dizer que é produtório, certo? Pulando duas casas, tá? 1 vezes 3 vezes 5, se K for ímpar, 1 vezes 2 vezes 4, etc. vezes K for par. Então é isso aí. Então esse é o resultado aí do problema, né? Que dá esse númerozinho complicado, mas intuitivamente é fácil calcular, saber a solução, né? Então tem a solução dentro e do lado de fora, certo? Antes de eu partir para cá, deixa eu resolver o problema que a gente estava falando agora, porque eu pensei que tivesse resolvido aqui, a gente vai resolver. Suponha que o potencial seja cosseno de θ, né? Não é isso? Se o potencial na parede, né? Se o φ de θ, né? Fosse, por exemplo, V cosseno de θ, né? Se você quer expandir isso aqui, né? Usando a mesma fórmula lá, né? R menor elevado a L, R maior elevado a L mais 1. PL cosseno de θ, né? Ora, nesse caso não é difícil. Em R igual a A, isso aqui vai dar quanto, né? 1 sobre A, né? Aliás, desculpe, isso aqui não é válido não, né? Isso aqui só vale em R igual a A, tá? Isso aqui está errado aqui. Em R igual a A, o potencial vale B cosseno de θ, então vamos apagar aqui. Isso aqui é para ser 1 sobre A já. Está errado, né? Certo? Então nós temos aí que... Ora, isso aqui é quem? É o P1 de cosseno de θ, né? Vezes A, né? Certo? A expansão só pode ser uma só, né? A solução dessa expansão é A1
né, igual a V vezes A, né? E AL igual a zero para L diferente de zero. A expansão é única, né? Só tem uma expansão, certo? Então você tem uma solução, que é essa. Porque aqui você tem que uma série infinita de polinômios é igual a um deles, né? Só se... É como se é um vetor de base, né? Uma expansão de vetores é um vetor de base, então é só a projeção nele mesmo, né? Ele só tem ele mesmo, né? Então esse problema aqui, o potencial, certo? Só tem um termo, é da forma soma, não tem soma, né? AL vale VA, né? Então é VA, ou dentro ou fora, né? Cadê? AL é VA, né? VA, R menor sobre R maior. VA, R menor, elevado a L, que é 1, né? Sobre R maior elevado a 2, tá certo? E você tem aí o quê? Cosseno de θ, né? Essa é a solução do problema. Vamos ver direitinho aqui o que quer dizer isso? Tá, R menor igual a A, qual é a solução? Bom, R menor vale R, R maior vale A, né? Então vai ser φ igual a VA sobre A2, que dá V sobre A. R cosseno de θ. Certo? Isso vale o quê? Z. Então, o potencial é linear com Z dentro da esfera, certo? Quem é o campo elétrico? Dentro. Ó, esse potencial é VZ sobre A é menos dφ dz, né? Que vale quantos? Menos dφ dz dá menos V sobre A a Z. Constante. Que é aquele que eu falei para você hoje, né? Mais cedo. O campo dele é constante. Do lado de fora, certo? Se você olhar direitinho, né? A gente pode, eu não vou calcular o campo, não, eu só vou mostrar aqui. Vai dar, o potencial vai dar φ. R menor vale A, né? R maior vale R, né? VA2. Certo? Do lado de fora, o campo é exatamente o campo de um dipolo, né? O campo de um dipolo, na origem, é P cosseno de θ sobre 4πε0 R2, certo? Aqui eu posso dizer que o meu P sobre 4πε0 seria quanto, né? Seria um dipolo na origem igual a VA2, certo? Então, esse seria um momento de dipolo igual a V4πa2 Vε0. É como se tivesse um dipolo na origem, dado por esse valor aí. O campo é exatamente um dipolo. Uma esfera que tem uma variação cosseno de θ de potencial na superfície, dá um campo uniforme dentro, certo? O campo dentro é constante, independentemente da posição. E do lado de fora é como se estivesse emanando de um dipolo na origem, certo? Né? É o campo exato de um dipolo. O modelo exato de um dipolo, que o dipolo é uma coisa que é uma aproximação, né? Mas a esfera, ela é exatamente aquela formulazinha do dipolo pontiforme. A esfera, que vale, o potencial vale o cosseno de θ, certo? Você vai dar aqui ficar como se fosse duas cargas, né? É. Como é cosseno, fica um lado positivo e um lado negativo. A diferença é que aí tem uma variação, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é uma coisa mais geral. Aqui o potencial dá exato o potencial de dipolo. Porque o potencial de dipolo não é aquela expressão que a gente deriva, né? Varia. Se for perto do dipolo é uma, se for longe é mais ou menos aquilo. Isso aqui é exato, certo? A esfera do estado que é aquela fórmula, tá certo? Isso é interessante, né? Tem uma técnica interessante também.
Essa questão de você expandir funções, tá certo? Deixa eu pegar aqui o café. Funções, expansão ser uma coisa única, né? Permite você obter uma solução geral se você souber a solução no subdomínio. Tá? Então, essa técnica é a seguinte, obtenção de solução a partir de uma solução num subdomínio, né? Geralmente, às vezes, você sabe calcular o potencial no eixo Z, certo? Às vezes é mais fácil, né? Então, suponha que você consiga determinar o potencial no eixo Z, né? A técnica é expanda essa função em potências de Z e vai aparecer naturalmente potencial, e o potencial depende de R e θ, é claro, né? Então, desse caso aqui, certo? Daí calcula só no eixo Z. Certo? Expanda em potências de Z elevado a L e Z elevado a menos L mais 1. Né? Se você sai do eixo Z, a expansão tem que dar aquela forma, né? R elevado a L, R elevado a L menos L mais 1, vezes, né? PL cosseno θ. A solução tem que ser essa. Não tem outra, tá? Soma infinita. Você expandiu, em cada potência de Z, você pega o Z e transforma em R, certo? E multiplica cada termo identificado como sendo dessa forma, R elevado a L, R menos L mais 1, pelo PL cosseno θ. Então você resolve em qualquer lugar. Certo? Exemplo. Esse problema aqui é fácil de resolver no eixo Z. O anel de carga. Potencial no eixo Z é muito fácil. Todos os pontos do anel são equidistantes do eixo Z, certo? A distância é A2 mais E2, elevado ao meio. Né? Então o potencial é a carga do anel, é dq, né, sobre 4πε0 vezes isso, e se somar todos os potenciais vai dar a carga Q do anel. Né? Bom, e aí? Bom, nós temos aqui essa função aqui, que é ela que tem que ser expandida, certo? Função inversa aí. Bom, aí depende, né? Se Z for maior que A, você vai ter um tipo de expansão. Né? Z maior que A. Por quê? Porque daí eu fatoro, boto Z em evidência. Né? Daí fica um número que é menor que 1 aqui. E eu posso sempre expandir uma função, incluindo todos os termos possíveis. Né? Isso aqui é a função 1 mais epsilon elevado a menos 1 meio. Isso aqui tem uma série de potência para isso aqui. Aqui está a expansão dessa função, tá certo? Né? Então, para Z maior que A, o que aparece aqui é um fator, tá certo? Só tem potências pares, né? E aí a gente faz a correspondência, né? Porque, veja, Z maior que A, ou seja, indo até R igual a infinito, eu tenho que botar isso aqui como sendo Z elevado a L mais 1 embaixo, né? Certo? Então, observe aqui que tem... Só um minutinho, então. Tá, então tem isso aqui, né? É Z elevado a 2K, né? O potencial tem um Z aqui embaixo, tá certo? Então, Z elevado a 2K com Z dá o quê? Z elevado a 2K mais 1. Né? Certo? Então, observe, né? Essa potência, isso aqui é L mais 1, né? Z elevado a L mais 1, tem que ter um polinômio de Legendre. Quando é L mais 1, é L aqui, certo? Então, 2K mais 1 dá P2K. Então, você faz Z transforma em R, a solução geral para R maior que A, você obtém. Tá? Só resolver um problema mais simples. Porque a expansão é única, não tem outra possibilidade. Essa é a solução geral para o anel, fora do eixo Z, certo? E na região R menor que A, você tem que usar agora a expansão, você tem que fazer o contrário. Você fatora o A em evidência. Fica Z sobre A, que é um número pequeno, menor que 1, pequeno não, menor que 1, você expande de novo. Você vai ter a solução para R menor que A. Certo? Tá? Tem um problema de singularidade em R igual a A, né? Porque tem um anel de carga, tá certo? Quando o θ igual a π sobre 2, essa função potencial explode, né? Por isso que tem, para R maior que A dá tanto, para R menor que A dá tanto. Tá? E tem alguma coisa, um probleminha aí em cima do anel. Né? Mas essa seria a solução, né? Aí, o problema está resolvido, certo? É uma álgebrazinha, mas
usando o conceito de expansões, né? Outra coisa interessante com esses polinômios, tanto Legendre quanto funções de Bessel também, outras funções têm essa propriedade. Você sempre pode expandir a função inversa, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Por exemplo, a função inversa aparece aonde, né? Aparece na fórmula integral do potencial. Aparece na função de Green, certo? É um termo da função de Green, é a função inversa. Então, em muitas situações interessantes expandir essa função, né? Por exemplo, a gente pode fazer em termos de polinômio de Legendre, né? Ou em outras bases, certo? Então, a gente vai usar o mesmo conceito. Sabendo a solução no subdomínio, obter a solução fora desse subdomínio, né? Então, considere os elementos que estão aparecendo na função inversa. X', ângulo gama entre eles, R é a distância do ponto X até a origem, e R' é a distância do ponto X'. Ora, então, observe, né? O que é essa função, né? Se gama for zero, então isso aqui, eles estão alinhados, os vetores, né? Fica só a diferença desses escalares módulo. E aí você expande, tá certo? Então você tem duas situações, né? Se R' for menor que R, você bota R em evidência, certo? 1 menos um epsilonzinho elevado a menos 1, expansão, né? Se R' for maior que R, você bota R' em evidência, certo? Mesma coisa. Então, e de novo, né? O que aparece aqui, né? R menor sobre R maior, observe aqui, né? O menor e o maior entre eles. E aqui aparece o R maior, né? Ou R', certo? Essa expansão é fácil de calcular, certo? Dá essa expansão aqui. Observe, né, que tem um R maior aqui, né? Quando você junta com isso, vai dar o quê? R menor elevado a N, R maior elevado a N mais 1, certo? Que é aquele termo radial da solução do potencial, né? Certo? Então aqui está a expansão quando eles estão alinhados. Então o que você faz? Se eu agora desalinho, tá certo? Eu sei a solução aqui, quando está alinhado. Quando eu desalinho, eu tenho que multiplicar pelo PL desse ângulo aqui, do cosseno desse ângulo. Então, quando eu faço a generalização, a solução tem que ser algo desse tipo aqui, né? Que tem a estrutura da solução da equação de Laplace, né? Ou seja, isso é a unicidade, né? Por isso que a gente faz isso, certo? Só tem uma forma de expandir, que é essa aí, né? Então, essa é a expansão de função inversa, usando o ângulo entre os vetores, tá? Os vetores, né? Posso botar um no eixo Z, esse ângulo pode ser θ, por exemplo, né? Certo? Então, observe, né? Aqui tem um anel, agora que está deslocado, certo? Mais uma vez, o potencial no eixo Z é fácil, né? Certo? Potencial deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí, só um minutinho. X menos CAC, né? Isso só vale no eixo Z, né? Só no eixo Z que isso é verdade, tá certo? Essa solução aqui, né? Tá? Isso aqui é só no eixo Z, tá? Isso não é a solução geral, não. Porque isso assume que todos os pontos estão aqui distantes do ponto X, tá certo? Se eu botar um X aqui, por exemplo, esse ponto está perto, esse aqui está longe, isso aqui não funciona. Esse valor constante aí, né? Isso aqui só vale se X estiver no eixo Z, certo? Então, no eixo Z, né, esse X seria Z a Z. Não devia nem botar isso aqui. Isso aqui no eixo Z, o potencial dá isso aqui, certo? Essa função tem uma expansão, não tem? X é Z a Z, X' é C a C,
O ângulo entre eles é alfa, né? Certo? Que é o ângulo subtendido por esse o ângulo desse cone, né? Subtendido por esse anel. Cosseno de alfa é essa altura aqui, que é conhecida, tá certo? Sobre C, né? É conhecido isso aí, né? Então, pela expansão da função inversa, essa função sobre isso, né? A gente acabou de fazer, x menos x' está aqui, ó. Agora vai ser cosseno de alfa, R menor vai ser ou Z ou C, né? Certo? Bom, observe que ou R menor ou R maior é Z, né? Já está expresso em função de Z elevado a L ou Z elevado a L mais 1. Então, eu tenho a solução no eixo Z. Daí eu uso a outra técnica. Obter a solução geral, faço Z igual a R e multiplico o fator pelo PL de cosseno de θ. Tá? Então, tem o PL de cosseno alfa, que foi da expansão da função inversa, e aparece o PL de cosseno de θ agora. Então, aparecem esses dois PLs aqui. A solução desse anel deslocado, certo? Dá essa aqui. Tá? Então, observe que a gente faz as coisas rapidamente, usando essas propriedades, né? É claro que a gente tem que praticar nos exercícios, né, para poder mexer nisso aí, né? Certo? E observe que agora ficou, né? O R menor e R maior vai ser o maior ou menor entre R e C, né? Que são os dois elementos que participam da expansão. Certo? Bom. Então, no caso, é que a gente transformou o Z em R. Transformou o Z em R, exatamente. Observe, esse aqui, por enquanto, essa expansão foi a solução, porque expandir a função inversa, certo? Por que eu expandi? Para poder identificar os termos de R elevado a L e R elevado a L mais 1. E porque depois eu iria multiplicar pelo PL de cosseno de θ. Mas nessa primeira expansão, da função inversa, aparece o PL do cosseno do alfa. Tá? Daí, pronto, eu tenho a solução do subdomínio como uma expansão. Daí a gente pega agora, transforma Z igual a R e multiplica cada termo pelo PL de cosseno de θ. Tá? Bom. Então, isso é tudo que a gente pode fazer em termos de problemas com simetria azimutal, né? O potencial não depende de φ. Bom, quando o potencial depende de φ, aí aparecem, a equação diferencial é mais complicada, né? Técnica de solução é semelhante, tá certo? Potência de x, a gente vai pular essa parte. A solução que aparece é o polinômio associado de Legendre. Continua a mesma propriedade, L é inteiro, mas o M assume valores inteiros entre menos L e L. Né? Certo? Então, o valor máximo de M módulo é igual a L. Então, tem algumas propriedades, forma de Rodrigues generalizada, tá certo? Para você gerar esses polinômios, né? Algumas propriedades... A equação diferencial depende de m ao quadrado, então quer dizer que P de L de menos m é uma réplica de PL de m, certo? Porque é a mesma equação, né? Deve dar a mesma solução. Aqui está a formulazinha mostrando qual é a relação entre um e o outro, certo? E aqui tem como você gerar cada polinômio associado de Legendre, né? Por exemplo, né? Você pega essa função, vai derivando e obtém uma série de potências aí que depende de Lm, né? Certo? Propriedade de ortogonalidade, né? A gente tem, certo? Aí está. Ou seja, agora, né? Integração no espaço X, tá? Isso aqui é no domínio, né? Isso aqui é a integração unidimensional desse polinômio de uma variável X, que é o cosseno de θ, tá? Então, a gente, mais uma vez, pode também expandir funções em termos dos polinômios associados, tá? Observe que para cada m tem uma expansão, certo? Pronto, para m igual... Suponha que eu fixe m igual a 0, tá certo? E tem expansão em polinômio de Legendre m igual a 1.
Aí tem que ser L igual a 1 e diante, tá certo? Tem uma outra expansão da mesma função, usando vários tipos de polinômios, né? P de L1, P de L2. P de L2 tem que ser L de 2 em diante, tá certo? E assim por diante, né? E dado, com as propriedades de ortogonalidade, você obtém os coeficientes, né, desses polinômios. Bom, mas eles não são as funções mais interessantes de se trabalhar. A gente trabalha com os chamados harmônicos esféricos, né, que a gente vai só usar as propriedades deles. Eles são combinação da parte que depende de θ com a parte que depende de φ, certo? Lembre-se que a solução em φ são harmônicos, funções periódicas, né? A gente vai usar exponenciais complexas para poder usar os harmônicos esféricos. Então, elas têm essas propriedades de ortogonalidade, e o harmônico esférico é definido como sendo parecido, né, com o polinômio Legendre vezes a função em φ, certo? Então, essa forma mais complicada aqui, tá certo? É uma definição, mas essas funções têm ortogonalidade, certo? Quando você integra no ângulo sólido, né, seno θ dθ dφ, né? Então, se você faz produto escalar nesse espaço aqui, a integração é nessa variável, nesse elemento de ângulo sólido, que é isso aqui, de ômega. Então, esses polinômios, tá certo? Esses harmônicos esféricos têm propriedades interessantes. Essas constantes são utilizadas para normalizar esses produtos escalares. Isso aqui vai dar, né, no ângulo sólido. Observe que esses harmônicos são todos complexos, né? Então, a relação de ortogonalidade se torna agora normalizada, tá certo? Então, veja, ou seja, conceitualmente, né, a gente precisa saber quais são as propriedades de ortogonalidade dessas funções, basta isso, né? Porque daí, por exemplo, expandir uma função no domínio, né, θ de 0 a π, φ de 0 a 2π, né, a gente tem o produto escalar no espaço de funções, né, f conjugado g de ômega, isso aqui é integral dupla, né, certo? E daí você pode expandir, né, rapidamente, usando a propriedade de ortogonalidade, né, opção nas variáveis angulares, com expansão de harmônicos esféricos, cada coeficiente é o produto escalar, né, porque eles são normalizados. Então você faz y conjugado vezes f integra no ângulo sólido, você tem o coeficiente, certo? Tem outras relações que a gente vai passar assim mais por cima, né, completeza, tá certo? Que é uma relação que aparece para qualquer base de funções ortogonais, né? Aqui tem alguns harmônicos esféricos, né? L igual a 0, né? Só tem M igual a 0, certo? Então você tem o y de 0, 0, que é a constante. É o polinômio Legendre, que é a constante, vezes um fator de escala lá, que normaliza, né? Observe, né? Integral de 1 sobre raiz de 4π ao quadrado, que dá 1 sobre 4π, vezes ângulo sólido, dá 1. Né? L igual a 1, você tem M igual a menos 1, 0 e 1. Né? Aqui aparece o y de 1, 0, y de 1, e o y de 1 menos 1 é uma réplica, tá certo? É só mudar isso aqui, né? Tem essa relaçãozinha de simetria aqui. YL menos M é o conjugado vezes menos 1 elevado a M. Certo? Aqui tem alguns surface plots de alguns harmônicos esféricos, né? Eles têm semelhantes àqueles orbitais, né? Porque eles são a solução angular do problema de mecânica quântica do átomo, né? Então, essas formas aí são realmente aquelas formas, como é que varia no ângulo, né? O diagrama polar tridimensional. Tá? Bom, então, se você quer resolver o problema da equação de Laplace em esféricas, né, você tem aí essa solução geral, né? Então, com R elevado a L e R elevado a menos L mais 1, aparece o harmônico esférico de ordem Lm. Né? Certo? Então, observe, soma de L igual a zero infinito, e para cada L, M varia de menos L a L. Isso é uma dupla, né? Bom,
Isso aqui, para concluir, eu também, essa demonstração aqui, a expansão da função inversa é fácil de mostrar em termos de polinomio da legenda, é um pouco mais complicado de mostrar em termos de harmônicos esféricos. Mas tem também lá, se quiser ver, a demonstração está aqui nessa aula 13, tá certo? Eu não quero perder muito tempo com essa demonstração, não. Mas o fato é que aquele PL de cosseno de gama pode ser expresso em termos das variáveis. Observe, né? X subtende um ângulo polar θ e um azimuth φ, e x' submete um ângulo polar θ' e um azimuth φ'. Eu podia deixar assim, tá certo? Ou seja, a função inversa expressa só em termos do ângulo entre os vetores, mas você quer sempre expressar em termos das variáveis angulares, né? Então, a função inversa em termos dos harmônicos esféricos dá essa coisa aqui todinha, tá certo? A prova disso é um pouco trabalhosa, então vamos deixar assumindo que ele não vai perder tempo com isso não, tá certo? Acredito, né? A gente vai usar mais os resultados do que realmente, certo? Eu acho que está para vocês demonstrar isso aqui, mas isso aqui é fácil, tá certo? Cosseno de gama é dado por isso, né? Cosseno dos vetores é dado em termos das variáveis angulares de cada vetor, por essa expressão. Mas aqui é a expansão de função inversa, né? Então, assim, a gente com isso tem toda a solução de problemas governados pela equação de Laplace em esféricas, né? E tendo a função inversa, a gente pode construir funções de Green também, né? Em termos de harmônicos esféricos, etc. Certo? Ok? Acho que a gente vai parar por aqui, né? Certo?